do assunto aí, e você usou esse termo várias vezes, eu percebi que na nossa conversa, no nosso bate-papo aqui, você usou esse termo bastante saudável, igreja saudável. Sim. Né? E o que define uma igreja saudável? Indo direto ao ponto, como saber, ou seja, como a gente pode identificar uma igreja saudável? Uma igreja com a Bíblia aberta. Simples assim. Oh, aí ó, falar, pai, esse é inteligente, rapaz. Fez a propaganda direta. Olha, vou cobrar o marketing, viu? Vou cobrar o marketing. Mas, brincadeiras à parte, é de fato, uma igreja que tem a sua Bíblia aberta é uma igreja saudável. A igreja, ela não cresce com óleo, com 7 passos para enriquecer, não. Ou com 7 quintas-feiras para prosperar. A igreja cresce com palavra. Se a Bíblia não for aberta e não for aplicado os 3 verbos, que é ler, explicar e aplicar, a igreja não vai crescer. E outra, a igreja não vai ser saudável. Porque se a igreja não ensina a Bíblia, o que ela vai ensinar? Qual é o papel dela na sociedade? Qual é a relevância que ela vai ter na vida das pessoas? Nenhuma. Quando Paulo chega na Bereia, em Bereia, a cidade de Atenas, se não estiver enganado, Atos capítulo 17, ele e Silas estão pregando, ok? E a gente está falando de Paulo, Flávio. O cara simplesmente escreveu metade do Novo Testamento. Simplesmente ele ganhou a Ásia. Exato. Não estou falando de qualquer um. O maior missionário, tirando Cristo, Jesus. Exato. Paulo é o maior missionário da história. Exato. Para mim, ele é o segundo melhor personagem, ou o maior personagem, melhor dizendo, da Bíblia. Porque o primeiro é Jesus. Não, okay? Isso aí Jesus a gente não tem como comparar. É outro nível. É outro nível, mas Paulo é realmente... Então, assim, a gente tá falando de Paulo, ok? Uma coisa é eu chegar e pregar. Quem é esse pebinha falando aí, né? Agora a gente tá falando de Paulo. O cara da envergadura dele chega numa cidade, a cidade de Bereia. Ele prega o evangelho. Os bereanos aceitam a palavra? Eles aceitam? Aceitam. Mas sem antes fazer o quê? Examinar. Refletir, examinar tudo que Paulo está falando. E era todos os dias. O texto é claro. Vamos abrir a Bíblia para não falar besteira? Posso, né? Pode, opa, claro. Aqui. Atos, capítulo de número 17. Para a gente correr. A partir do verso 10, mas a gente vai ler o 11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres. Olha o que o escritor tem o cuidado de deixar nobres, claro. Hein? Eles eram mais nobres do que os da Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Aí o texto continua. Pois receberam a palavra com toda a avidez. Vírgula. Eles não só receberam a palavra com avidez, mas eles examinando as escrituras todos os dias para ver se eram de fato assim. Então, cara, era Paulo pregando. Imagina, o conhecimento Paulo tinha, tanto que ele falou que ele estudou nada mais, nada menos que aos pés de Gamaliel. Então, tanto que ele deixa isso bem claro, olha, né? Olha o tamanho do evangelista que eles têm na cidade. Ok, você é relevante, você é importante. Falava diversos idiomas. Você entende do texto, mas só você falar não basta. Eu preciso confrontar você com o que está escrito. Então, uma igreja que é saudável é uma igreja que tem a Bíblia aberta. Não importa quem está pregando, desde que o que ele esteja falando esteja de acordo com o texto. Eu não posso inventar, eu preciso seguir o que está escrito. Quando Deus chama Moisés para subir o monte, no capítulo 25 do Êxodo, se não estiver enganado, para dar o modelo, o molde do tabernáculo, qual foi a ordem de Deus específica para Moisés? Moisés, está aqui, esse aqui é o modelo. Não saia do modelo. Não, mas eu acho melhor a cortina ser da cor tal. Não, Moisés. Eu te dei a cor da cortina. Não, mas eu acho melhor a arca ficar em outro cômodo. Moisés, a arca vai ficar no Santo dos Santos. A sua opinião não importa. O que importa é o modelo que eu te dei. Então, a Bíblia é o modelo da igreja. Para a igreja ser saudável, a Bíblia tem que estar aberta e ser exposta. É isso, é simples. Né? Eu não posso chegar, assumir o microfone, a tribuna e falar o que eu acho, o que eu penso, ou o que eu sinto. O achismo, né? Tudo que você vê é o achismo. O que eu penso, o que eu sinto não é relevante. O que é relevante é o que está escrito. Eu vejo 2 pontos, não te cortando, não, claro, importantes de uma igreja saudável, que a gente pode entrar nesse assunto, é centralidade de Cristo. Sim. A gente tem que olhar para essa igreja e ver se essa igreja tem Cristo como centro dela. Sim. Ou seja, uma igreja cristocêntrica. Exato.
É isso, disse né? tudo. Ou seja, ela é cristocêntrica onde? Ela é cristocêntrica nas suas pregações, ela é cristocêntrica nas suas músicas, Exato. e ela é cristocêntrica nos seus projetos, Exatamente. até mesmo nos seus projetos da própria comunidade, falando em si da comunidade, Sim. ela é cristocêntrica. Então eu também vejo uma igreja saudável. Você falou tudo, Bíblia. A Bíblia é o nosso guia, a nossa luz, é o que nos dá direção, é a palavra de Deus. Sim. Né? Então, e quando a igreja tem a sua Bíblia aberta, automaticamente ela tem uma igreja que é cristocêntrica, Sim. porque ela vai olhar para Cristo, não é isso? Sim. A Bíblia aponta para Cristo, né? Desde o Gênesis. Vai levá-la 1 para Cristo. até Apocalipse 22, o último versículo, fala dele. Por ele e para ele são todas as Sim. coisas. Ponto. Então, se o pregador, o pastor, o ancião, o apóstolo, o bispo, sei lá o nome que tiver na sua igreja. Você vê, cada denominação tem hoje tem bispo, reverendo, apóstolo, sei lá, é tanto Quarta nome, pessoa tanto da título. Trindade, como... Já tem a quarta já? Não importa. Sei lá, é perigoso já ter mesmo, viu? Brincadeiras à parte, independente do nome que tem o líder da sua igreja, ele precisa expor o texto. Eu acho que pessoas que pegam a Bíblia e não leem a Bíblia, não explicam a Bíblia e não aplicam o que está escrito, ele não está pregando, ele está contando história. Então precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado que nem todo mundo que está no organismo e está na organização, aliás, faz parte do organismo.